Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para este domingo da Páscoa e da Ressurreição do Senhor. De antemão, uma feliz e santa Páscoa para você e sua família. A primeira leitura deste domingo se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 10, e nos diz assim: Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus, depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante de um querigma. Para quem não sabe, a palavra querigma quer significar primeiro anúncio. Era assim que os apóstolos faziam quando iam evangelizar, quando iriam pregar para as pessoas. Eles, de fato, chegavam anunciando essa boa notícia. Amados irmãos e irmãs, diante dessa realidade, eu acho que é um grande ensinamento para nós, enquanto igreja, voltarmos às origens e também imitarmos e também nos inspirarmos na forma como os apóstolos faziam as suas primeiras pregações. Além disso, também é importante você saber que o livro de Atos dos Apóstolos é escrito por Lucas. Lucas, em seu evangelho, foca obviamente na pessoa de Jesus. E em Atos dos Apóstolos, ele quer focar agora na grande missão da igreja. A igreja que tem esse trabalho de continuidade diante daquilo que Jesus fazia. A gente tem que entender que a igreja ela continua a missão de Jesus. Então, sempre que a gente tiver dúvida sobre a nossa vocação, sobre a nossa missão, sobre o que Deus quer para nós enquanto igreja, olhemos para Cristo. Aquilo que Jesus fazia, a igreja também é chamada a fazer. Mas nesse texto, a gente vê que Pedro está tomando a palavra, especialmente porque neste capítulo 10, está tendo uma situação em que Pedro começa agora a se aproximar do povo que é pagão. Todas as pessoas que não eram judias e, portanto, eram chamadas de pagãs, elas eram pessoas muito discriminadas dentro do judaísmo daquele tempo. Você não podia ter contato com essas pessoas, porque você poderia se tornar uma pessoa impura. Mas, pouco a pouco, a igreja vai entendendo que é preciso ter essa abertura aos pagãos. E Pedro é quem está começando a colocar isso para frente. E aí, é que Pedro vai começar a dizer no versículo 37, vocês sabem o que aconteceu. Então ele começa a relembrar fatos históricos, a mostrar que, na verdade, na nossa história, daquilo que a gente escuta das pessoas, existe algo de importante. Ele relembra as pessoas isso. E ele vai falar daquilo que Jesus fez, de que ele curou, de que ele andou fazendo bem, né? E ele fala no versículo 39 o seguinte: E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez. Eu acho interessante quando Pedro se intitula como testemunha e, portanto, também intitula a igreja como testemunha, porque é esse o nosso grande chamado, sermos testemunhas de Jesus Cristo. Mas uma testemunha, ela só existe de verdade quando ela tem muito conhecimento de causa. Quando ela conhece aquilo a qual ela quer testemunhar. Não faz sentido eu chamar alguém para testemunhar algo se esse alguém não conhece, não adentra, não tem intimidade. Nós, enquanto igreja, amados irmãos e irmãs, somos chamados a ter intimidade com o Senhor para então poder testemunhá-lo. Do contrário, a gente vai testemunhar o quê? O que vamos falar se nós não o conhecemos? O que vamos falar se nós não temos relação com Ele, intimidade com Ele? Pense sobre isso. Continuando o texto, ele vai falar que o mataram, o pregaram numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu com que ele se manifestasse, inicialmente aqueles a qual ele havia escolhido, e depois ele está dizendo o seguinte, que Jesus mesmo mandou pregar para o povo e testemunhar que Deus agora o fez juiz dos vivos e dos mortos. Vamos lá. Interessante perceber que o querigma dos cristãos primitivos não era somente falar do que Jesus curou, do que Jesus fez, mas sempre anunciava a sua morte e ressurreição. Isso porque, diante da nossa fé cristã, a ressurreição de Jesus é um elemento central. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé não tem sentido.
Por isso que celebrar o domingo da Páscoa e da ressurreição do Senhor é celebrar o verdadeiro sentido da nossa fé. Nós não seguimos um Cristo que foi uma pessoa qualquer. Nós não seguimos um homem que somente viveu há 2000 anos e ponto final, apenas um ser histórico entre tantos outros inúmeras pessoas famosas que já existiram. Mas nós seguimos aquele a qual morreu, mas não deixou ser vencido pela morte, mas pelo contrário, pela ação do próprio Pai, venceu a morte. Nós seguimos aquele que de fato não ficou preso ao sepulcro, mas aquele que venceu o sepulcro e que, portanto, também nos leva a entender que não importa quais são os dilemas da nossa vida, nós também podemos vencer nele. Não importa se é a morte, se é a doença, se é a tristeza, se é a angústia, se é a solidão, todas as coisas nele podem ser vencidas. Mas é interessante entender que Deus o constitui juiz dos vivos e dos mortos. Jesus agora ele assume, né, essa missão muito mais clara, que já existe desde a eternidade, mas agora ela é enfatizada na fala aqui de Lucas, nos Atos dos Apóstolos, que é essa ideia de que agora Cristo é juiz, é aquele que julga. Mas entenda que juiz não é apenas aquele que julga no sentido negativo da palavra. Sempre que a gente enxerga a palavra justiça, parece que é algo ruim, mas é aquele que é justo. É aquele que conhece o som do nosso coração e que, portanto, ele é justo até na hora de atender às nossas preces. Ele sabe se é o melhor para a gente. Ele sabe se é isso que vai nos fazer feliz. Ele sabe se é isso que nós precisamos nesse momento presente. Depois, no versículo 43, diz assim: todos os profetas dão testemunho dele. Ou seja, agora, Pedro, quando vai fazer esse primeiro querigma, esse anúncio, ele realmente deseja mostrar que toda a palavra aponta para Jesus. Os profetas apontavam para ele, né? Todos os testemunhos que vinham antes apontavam para ele. E aí por isso que ele vai dizer: aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Ou seja, Jesus tem esse poder, tem essa capacidade de tirar de cada um de nós os nossos pecados. Amados irmãos e irmãs, quero dizer uma coisa para vocês. Para a gente celebrar a Páscoa, tem que ser um motivo de uma grande, mais grande alegria. Nós celebramos que, nesse dia a vitória de Jesus sobre a morte, fato, mas nós também celebramos algo que essa própria leitura também fala. Aquele a qual nós comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ou seja, após a ressurreição dos mortos, segundo o texto nos coloca, Jesus não fica longe, ele está perto. Tão perto, mas tão perto de nós, que muitas vezes a gente nem observa, mas ele está caminhando conosco. Após a ressurreição de Jesus, aquele que já estava tão próximo se tornou mais próximo ainda. Ele está em todos os lugares, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Celebrar a Páscoa é celebrar a grande festa da vida. A vida não venceu a morte e a vida quer nos dar a vida verdadeira, a vida plena, a vida com V maiúsculo, uma vida que nada pode tirar de cada um de nós. Que Deus abençoe você e sua família. Espero que você possa celebrar essa Páscoa com um coração ardente de amor por Jesus, porque tudo isso que ele fez por nós foi também por amor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.